Olá, olá, muito boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista. Hoje, 29 de janeiro, última sexta-feira de janeiro, e eu trarei aqui, junto com a Karina Uchoa, especialista, pesquisadora em qualidade de vida no trabalho, qual o assunto? Assédio e saúde mental. Será que a gente sabe mesmo o que é um assédio? Será que a gente sabe reconhecer? Será que a gente sabe diferenciar o que é um comentário qualquer ou o que é realmente um assédio? Esse assunto é muito importante. Eu acho, eu sinto, eu acredito que ele é transformador, porque a informação correta, para mim, é o melhor remédio, não é, Karina? Então, eu quero fazer 2 convites para você que está nos acompanhando, que está escolhendo aqui. Envie corações aqui do ladinho, assim o Instagram entende que esse assunto é relevante. E encaminhe para alguém que você sabe que está precisando desse assunto. Não é o lado bom das coisas, ponto oficial. Seja bem-vindo, querido ou querida, não sei quem é que está hoje aqui na página, mas seja muito bem-vindo todos vocês que estão escolhendo estar aqui. Então, a gente vai falar sobre assédio, vai ser uma conversa muito leve, uma conversa para você poder identificar a partir de agora o que é um assédio e como ele pode interferir na sua qualidade de vida, na sua saúde mental e na sua carreira. Karina, achei você. Última sexta-feira de janeiro. Uau! Tudo bem, Karina? E aí, Isa, deixa eu colocar aqui a luz, porque hoje está um calor onde eu estou. Em São Paulo também. Onde você está? Eu estou em Guarapari, no Espírito Santo. Menina, aqui hoje deve ter batido uns 35 graus fácil. E eu estou a 3 quadras da praia, mas está muito quente, eu vim para lado de fora. Quer prender o cabelo? Pode prender o cabelo. Porque está muito quente, eu estou pezinho quase na Bahia, né, minha filha? Boa noite, Isa, boa noite a todos. Você consegue me ouvir bem? Muito bem, tô te vendo muito bem, muito linda, Que bom, vermelho, toda, como sempre. pois é, toda no capricho aqui para essa nossa conversa. Eu tô falando aqui pro pessoal, Karina, que esse assunto ele é muito importante para a gente poder diferenciar o que é um assédio, o que é um comentário, o que é uma brincadeira, né? E Sim. essa já é a nossa terceira conversa, não é? Opa, com certeza. Terceira conversa, terceira live, fora o nosso podcast, que foi um sucesso, né? Mais uma vez, muito obrigada. E vamos em frente. Você que está nos acompanhando aqui, envie corações aqui do lado, assim o Instagram entende que esse assunto é relevante e encaminhe para alguém que você sentir que vai gostar, aproveitar desse assunto. Karina, eu queria que você se apresentasse, enquanto isso eu vou colocando aqui o tema da nossa live, tá? Olha aqui, Ok, tranquilo. é a Lourdes Egídio, uma querida que me acompanha aqui nas redes sociais, está participando, inclusive, da minha série 2021, Fim da Sua Carreira. E ela também é de Vitória, está dizendo que está muito quente lá também. Tá muito, muito quente. Vou colocar o óculos aqui para poder ver. Ah, até minha mãe entrou aqui agora. Então tá bom, agora podemos começar. Bom, agora sim. Cá, então, se apresente aqui para o pessoal, que quando eu falo especialista, pesquisador em qualidade de vida no trabalho, o que isso significa? Significa uma trajetória de muito sofrimento, muita dor, que me levou a pesquisar sobre a dor que eu sentia. Então, eu quero dar boa noite mais uma vez a todo mundo que está entrando, agradecer, Isa, mais essa parceria, mais essa conversa, um tema importante, um tema que faz com que a gente se sinta útil naquilo que estamos fazendo. Então, pesquisar sobre qualidade de vida no trabalho é discutir temas como assédio moral, sexual, burnout, todos os transtornos mentais no âmbito ocupacional e, principalmente, buscar entender formas para que a gente possa ajudar, auxiliar as pessoas a terem um trabalho com qualidade, principalmente uma vida com qualidade. Porque, como você mesmo sempre fala, não existe essa divisão entre o profissional e o pessoal. Somos uma única pessoa, então precisamos buscar esse equilíbrio, né? Exato. E com todos esses medos que a gente vive, parece que
a gente aceita certos comentários mais facilmente. Porque quando você está bem, quando você está com a sua autoestima boa, quando você está, né, com a sua vida financeira organizada, você sabe se colocar mais diante das situações. Isso é uma percepção. Como você sente isso nas suas pesquisas? O que a gente observa muito é o seguinte, é justamente essa questão que você pontua muito bem. Quando nós temos uma segurança em relação ao nosso próprio currículo, às nossas competências, às nossas habilidades e principalmente ter muito equilíbrio nas nossas atitudes, obviamente que a gente não vai sucumbir a determinadas situações. E aí muitos podem estar se perguntando, mas em algum momento você já não passou por isso? Sem dúvida. A insegurança dentro da nossa trajetória profissional, ela ocorre, principalmente quando a gente é muito jovem. Eu comecei a trabalhar muito cedo e a gente passa por determinados momentos em que, infelizmente, se submete a determinadas situações. Mas, sem dúvida nenhuma, quando você é dono do seu currículo, eu costumo dizer muito isso, valoriza a sua história, a sua trajetória profissional, consequentemente, você se blinda emocionalmente para determinadas situações. Então, eu observo muito isso, sim, as pessoas dizendo assim para mim, poxa, eu sou pós-doutor. Quando começa com pós-doutor, eu já falo assim, ele está buscando nessa referência uma blindagem emocional. Mas nem sempre isso é possível. Nem sempre. Muitas vezes você é um CEO de uma empresa e você pode sofrer um assédio moral, por exemplo, de um subordinado seu. Você pode estar num cargo de chefia e não ser líder. Existe uma diferença, a gente precisa falar também um pouco sobre isso. Então, quando você consegue consolidar as suas ações e o seu discurso, ele é igual à sua ação, consequentemente, você também consegue se proteger de determinadas armadilhas que o ambiente de trabalho que não é saudável vão proporcionar para você. Então, eu vou começar eu vou começar a me aprofundar aqui na sua resposta, trazendo o seguinte: não adianta só eu querer que o assediador pare de assediar. Eu também preciso aprender a conviver em um ambiente com todo tipo de personalidade. Eu preciso fazer a minha. Se eu também só quiser, né, que os superiores, enfim, que do meu trabalho não façam um tipo de assédio, eu também só estou delegando a responsabilidade para o outro. Entender, né? Como me portar. Eu costumo dizer sempre o seguinte, Isabela, agora o negocinho não quer sair aqui. Pode se organizar. Peraí. Pronto. Deu uma loucura aqui. Eu costumo dizer sempre o seguinte, nós não podemos nos acostumar com aquilo que nos faz mal. Então, se você não está bem num determinado ambiente, e isso que eu vou dizer pode chocar muita gente, você tem que buscar um ambiente que te valorize como profissional. Isso é fundamental. Esse é o ponto número 1. Conviver com pessoas de várias características, com várias personalidades e com muitas patologias, acontece no ambiente de trabalho. As pessoas não são criadas no mesmo lugar, não vêm da mesma família e, consequentemente, trazem aí uma barreira, muitas vezes emocional, e descontam isso nos seus colegas de trabalho. Então, ai meu Deus do céu, o negocinho hoje resolveu não funcionar, Isabela, não aconteceu das outras vezes. Pode ficar. Então, a conexão tá boa, a luz tá boa. Se precisar de alguém, eu vou aqui trocando uma ideia com quem está aqui já na live. Peraí, só um minutinho. É porque o negocinho aqui resolveu cair assim um pouquinho, mas faz parte da live. Senão não é live, né? É gravado. Claro. Então, assim, só para poder a gente deixar claro isso, quando a gente percebe que o ambiente é nocivo, eu não vou dizer assim, você tem que se acostumar com isso. Não, você tem que procurar se blindar emocionalmente. E aí, como é que você faz isso? Estou sendo assediada num determinado local de trabalho. Como é que eu posso me proteger? A primeira coisa é denunciar. E sabe aquela história que muitas vezes a gente fala do mimimi? Que as pessoas às vezes falam assim, isso é mimimi. Muitas vezes não é mimimi. É a cultura organizacional da instituição e você tem que procurar combater isso. Então a denúncia vai contribuir para que outras pessoas também não passem por essa mesma dor, esse mesmo sofrimento. E quando a gente pensa nessa forma de combater, muitas vezes as pessoas pensam também que quem pesquisa qualidade de vida no trabalho pensa só no lado do trabalhador. Não! Empresas que têm investido em saúde mental,
tem tido o que nós chamamos de turnover, ou seja, essa rotatividade desse tamanhinho. Porque se eu estou feliz no lugar onde eu trabalho, seja numa empresa ou seja numa instituição pública, eu vou querer ficar. E eu vou querer que outras pessoas também participem. Então, é importante a gente buscar sempre esse equilíbrio e trazer, dentro desse contexto que a gente discute, promoção de ambientes saudáveis. Isso é uma coisa que eu costumo dizer que eu faço muito e é uma das coisas que me leva a continuar. Sim. Agora, Karina, você comentou, né? Nós precisamos denunciar. Aí eu te pergunto, denunciar para quem? Ana Paula Velasquez, ela escreve aqui, paga-se um preço caríssimo pela denúncia. Existe também muito medo, né? Vou falar para quem? Nem todas as empresas têm um ambiente de compliance seguro. A Andrea também está dizendo aqui, as pessoas acham que é mentira. Eu vou te falar uma coisa que me chamou a atenção. Eu quero mandar um abraço para Ana Paula Velasquez, porque a Ana Paula está falando de uma região mais quente do que onde nós estamos. Ela está falando de Belém do Pará. Olha só, bem-vinda, Ana. E a Ana Paula Velasquez, ela coloca isso de forma muito contundente, e eu a conheci através da sua live, Isa. Então eu quero te agradecer, porque foi uma conexão que você fez. Que legal! A gente fazendo uma live, ela se apresentou e ela se interessa muito pelo assunto, até porque isso é importante para todas as pessoas. Então você não pode dizer assim, eu não fui assediado, não me interessa. E quando a gente fala do assédio, traz aí a necessidade da gente pensar não só na gente. Então, ser uma pessoa solidária, ser empática, ser principalmente uma pessoa que enxerga o outro e sabe que o outro é diferente de você, faz com que esse círculo do assédio moral cada vez mais fique enfraquecido. Então, isso é uma realidade muito grande nas instituições. Eu sempre, quando eu atendo as pessoas, eu faço consultoria também de prevenção de assédio nas empresas e nas instituições públicas. Muita gente me pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo do assédio moral ou do assédio sexual, por exemplo, que a gente não fala só sobre o moral, fala também sobre o sexual. Eu digo sempre o seguinte, a primeira coisa é você conversar, ter uma escuta ativa e dizer aquilo que precisa ser dito, mesmo que a ferida esteja aberta e mesmo que, porventura, você tenha consequências em relação a isso. Então, não pode ter medo. Existem empresas que estão combatendo assédio de todo tipo? Existem. Sabe por quê? Porque foram empresas que, em muitas situações, passaram por assédio. São empresas mais maduras, né? Que já viveram Exato. Sequências bem negativas, financeiramente também falando, e hoje já tem um outro tipo de cultura, né, Karina? Sim. Até tem uma pessoa que colocou aqui, trabalho numa empresa multinacional incrível quanto a assédio, reporte, diversidade, quer dizer, você fez até uma live interessante recentemente falando um pouco sobre essa questão do compliance, né? Sim. O compliance, ele veio fortalecendo essa cultura da integridade dentro das empresas, trazendo a necessidade de a gente entender a conformidade nas empresas e, principalmente, fazendo com que as pessoas se sintam pertencentes àquela cultura de integridade. Então, também não adianta você só colocar, eu sempre falo isso, às vezes o cliente fica chateado, mas eu digo, não faça as coisas só no papel. Não resolve. Não resolve. E hoje, não resolve. Quando você não encontra ajuda dentro da empresa, você vai buscar ajuda fora. E aí, você pode simplesmente juntar a sua voz junto com a de outras pessoas, né? E aí se formam os grupos. Então, Sim. A gente vai ter aqui vários comentários, né? A Cláudia, inclusive, está perguntando o que é assédio dentro da empresa. E eu já quero abrir aqui a caixinha de perguntas, que tem mais de 10. Uau! Mas eu quero explicar por que eu estou fazendo essa live aqui com a Karina na última sexta-feira de janeiro. Porque a gente está vivendo o Janeiro Branco, que é o mês de promoção à saúde mental. E a saúde mental, ela até ontem estava entrando pela porta dos fundos, nas conversas, nas empresas, nas pautas, e agora não, agora ela já está entrando pela porta da frente, porque já está muito mais do que anunciado, provado, diagnosticado, que a gente está vivendo um período
que contribui muito para o desequilíbrio da saúde mental. E como a gente já vem com muito preconceito, né, Karina, a gente tem que falar cada vez mais sobre o assunto. Então, Janeiro Branco, eu proponho um Janeiro Branco para 11 meses coloridos. O mês é uma promoção como Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo. Foi criada por um psicólogo mineiro chamado Leonardo Abraão e traz para nós esse incentivo de diálogo, porque quando a gente está falando de saúde mental, Karina, são muitos elementos e o assédio moral, na minha visão, é um fator que pode contribuir para graves problemas de saúde. O que você tem estudado sobre isso? Não só o assédio moral, mas eu digo para você com toda tranquilidade que o assédio moral, sim, tem contribuído para muitos transtornos mentais, muitos transtornos. O assédio moral, sim, o assédio moral. O assédio sexual, ele precisa digamos assim, uma luz nessa discussão, porque o assédio sexual ele já é tipificado, já está no Código Penal, então ele traz para a gente uma salvaguarda, ou seja, se você é vítima de assédio sexual, você tem uma legislação que já te ampara, então você se sente até mais seguro para poder fazer as conduções em relação a resultados. Já no assédio moral, você vai carecer de políticas internas das empresas, você vai carecer de legislações estaduais e municipais em caso de servidores públicos, porque nós não temos uma lei federal que diga isso aqui é assédio moral, isso precisa ser combatido dessa forma e a punição é essa. Então, quando você tem uma situação que ainda é muito nebulosa, como é o caso do assédio moral, as pessoas têm mais dificuldade. Há 3 anos aproximadamente nós tivemos uma reforma trabalhista que fez com que as pessoas que ajuizassem ações no âmbito da Justiça do Trabalho pagassem as custas quando viessem a não serem contempladas com o resultado. O que aconteceu? O número de casos diminuiu, e as pessoas ficaram com receio. Por outro lado, o número de denúncias de assédio aumentou. Ou seja, a gente percebe que o assédio aumentando, aumenta também o número de afastamentos. Isso significa que o número de afastamentos aumentando tem uma ligação com as situações de assédio, seja ele moral ou sexual, ok? Mas a gente precisa ter um olhar muito apurado, uma lente e um foco de luz para que a gente não deixe essas coisas embaixo do tapete. Então, sim, tem uma relação, sim, o assédio implica em transtornos, em outros tipos de patologia e num número maior de afastamentos, absenteísmo e presenteísmo, que a gente já falou sobre isso, mas vale a pena recordar. Sim. O presenteísmo, na minha opinião, é pior do que o absenteísmo, né? Porque a pessoa está com um atestado, ela já precisa se afastar, mas não se afasta com medo, né? Do que vão, do que aquilo ainda vai trazer de consequência. A Viviane, ela diz, as marcas psicológicas do assédio moral deixam feridas na alma. Karina, vamos lá. Você falou da sua mãe, a minha também está aqui, Luzia Spaggiari. As mães estão presentes. As mães prestigiando, claro, sempre. Beijo para as duas. Karina, eu vou abrir aqui uma questão que chegou logo cedo, tá? Ui, muita pergunta. Mas essa aqui, a Jaque Vieira. Como denunciar se, no caso, o assediador é o próprio dono da empresa? Pois é. Esses casos são casos mais complexos. Por quê? Porque normalmente quando você tem o dono da empresa sendo assediador, você não vai ter exatamente uma pessoa X para ver o seu report, né, a sua denúncia sendo apurada de maneira, digamos, mais neutra. Mesmo assim, vale a pena também a gente buscar alternativas. De que tipo? Isso é caso concreto, então eu posso falar sem citar nomes. Pessoas que já passaram por uma situação parecida com essa da Jaque e que mesmo tendo se desligado da empresa, fizeram a denúncia em relação à questão de assédio no Ministério Público do Trabalho. Quer dizer, a pessoa teve uma visão no sentido de se eu não conseguir resolver a minha questão, eu vou deixar um legado para que resolva a questão de outras pessoas. Então é realmente um caso, Jaque, mais difícil de você
conseguir resolver, sem dúvida nenhuma. E a minha sugestão, e aí não veja essa sugestão como algo fora do contexto, tá? É você se fortalecer, fortalecer o seu currículo, se fortalecer emocionalmente e buscar uma outra alternativa de trabalho. Aí você pode estar pensando, poxa, mas é fácil falar, é difícil fazer. Realmente, é muito difícil fazer, mas é possível. Eu fiz isso e eu não me arrependo de ter feito. A gente paga um preço, obviamente, mas sem dúvida nenhuma, na minha cabeça, não há nada mais valioso do que a minha saúde mental. Então, É isso. Para quem ainda não está vendo a relação do assédio com a saúde mental, é que quando você é assediado, frequentemente ou não, você vive sob um estresse muito maior do que o normal. Então, quanto sim, mais condições você tem de desenvolver problemas relacionados à saúde mental, né? sim. Veja só que interessante, né? Lagoa Grande, o assediador é uma pessoa sem caráter e respeito consigo próprio e com os outros. Aí, Karina, eu vou retomar a mesma questão que eu trouxe no início. Uma coisa é eu querer que o chefe da empresa mude, e a outra coisa sou eu mudar. Então, é tomar a consciência. Como é que eu posso me blindar num ambiente em que eu já sei que existem assediadores? Por exemplo, se eu viver uma situação, como eu posso me comportar para, sabe, cortar assim as asinhas? Bom, eu posso começar te respondendo, trazendo para as pessoas que muitos dos que estão nos assistindo podem ainda não saber o que é assédio moral. Ótimo. Então, assédio moral é uma jornada de humilhações, é uma forma de você tratar o seu semelhante como se ele fosse de uma situação diferenciada e inferiorizada em relação a você. E aí, quando você coloca essa pessoa numa situação desse tipo, você se sente tão dono de si que não consegue enxergar essa pessoa. Então, assédio moral são situações reiteradas dentro de um processo de trabalho, porque o assédio moral é caracterizado no trabalho assim como o assédio sexual, e faz com que, muitas vezes, uma única ação, em alguns casos, possa incidir no assédio moral. Por que não? É mais difícil. A definição é clara, são reiteradas situações. Então, quando a gente fala, por exemplo, do assédio moral, a gente traz a ideia de que eu preciso, de alguma maneira, entender o que é. Então, já começa por aí. Então, eu já sei o que é. Por exemplo, eu passei numa situação de uma reunião onde o chefe gritou comigo. E aí eu chego e faço uma denúncia no setor específico, seja no compliance ou no RH, dizendo que eu fui assediado. Caberá a essas pessoas que têm a aptidão necessária para avaliar se essa situação foi ou não um assédio. Agora, como é que eu posso me blindar para que eu não seja vítima? E aí eu trago essa ideia de vítima, mas eu não gosto dessa palavra. Eu não seja uma pessoa que sofra o assédio. Vamos colocar dessa forma que fica melhor. A primeira coisa que eu costumo dizer, e isso é um aprendizado que eu tive, cortei na própria carne, como a gente costuma dizer, é se autoconhecer, saber os meus limites. Então, eu preciso saber que eu tenho limites em relação ao horário, que eu tenho limites em relação a tarefas, e principalmente que eu tenho que conhecer a minha função. Aquilo que extrapola para o qual eu fui contratado, eu não necessariamente vou ser obrigada a fazer. E aí você pode estar se perguntando, poxa, mas a minha instituição, a minha empresa, a minha companhia, todo mundo faz. Pois é, mas é aí que todo mundo faz e todo mundo contribui para que o assédio se perpetue. O chefe chega com gracejo e diz para uma pessoa que trabalha na equipe dele, olha, se você sair comigo depois do expediente, aquela promoção pode ser sua. Isso é assédio sexual. Como é que eu faço para me blindar? Eu digo não. Então, o saber dizer não, o saber o seu limite em relação ao outro, principalmente em relação àquilo para o qual eu fui contratado, faz parte de um processo necessário para você poder colocar uma barreira e dizer, aqui não. E muita gente, Isabela, tem pedido demissão, porque tem sido assediado em época de pandemia de maneira virtual. E-mails fora do horário, WhatsApp fora do horário tem sido muito constante, infelizmente. Sim. Tem até aqui um comentário sobre o home office. A Anete. Com o home office, o assédio moral, a falta do direito à desconexão tirou a privacidade?
Sem Tá dúvida. Para certo. começar, a NET também é uma querida, a NET conversou com a gente sobre ergonomia. Sugiro até, viu, o dia que você quiser falar sobre isso, especialista em ergonomia. Ótimo. Quando a gente fala de home office, a gente fala da possibilidade de você escolher aonde vai trabalhar. Isso que nós estamos vivendo desde março do ano passado, a gente já vai fazer daqui a pouco um ano, é um processo de quarentena e afastamento em teletrabalho. Então, quando a gente traz a ideia do home office, a gente também traz a ideia do direito à desconexão. O que é o direito à desconexão? O direito à desconexão é a maneira como você lida com proporcionalidade em relação ao seu trabalho. E tem muita gente que cita o Domênico de Masi, quando ele fala da questão do ócio criativo, justamente pelo fato de que a gente precisa sim se desconectar para que a gente possa se reconectar. A partir do momento que eu não tenho mais horário, você usa uma expressão muito interessante no livro e fala sobre isso bastante, essa questão do borrar as horas, né? Você não saber em que momento você está, se você está trabalhando ou se você está em casa. A partir do momento que você está nesse processo, o direito à desconexão para você torna-se algo quase inatingível, porque você fica o tempo todo logado. E uma das coisas que eu sempre costumo dizer, e falo isso para os clientes, telefone corporativo 24 horas por dia vai te trazer uma série de consequências. Ah, mas eu preciso. Até que ponto você precisa que o funcionário fique logado 24 horas por dia? Isso não é um regime que a gente possa considerar um regime plausível, palpável, palatável dentro de um processo que a gente vive. Então, ela coloca aqui o assédio moral e a falta de direito à desconexão, tira sim a privacidade totalmente. Hoje eu estou invadindo a sua casa, você está invadindo a minha. E muita gente está invadindo as nossas casas, porque a gente está exposto aqui dentro desse processo. Agora, você imagina reuniões, síndrome do Zoom, exaustão pelo Zoom e tantas coisas que apareceram na pandemia, quer dizer, há de se pensar. O que é a síndrome do Zoom? As pessoas, no começo da pandemia, começamos a também procurar entender como iríamos trabalhar. Eu, por exemplo, sou professora, sou palestrante, ministro cursos, mas eu precisava fazer isso fisicamente, porque eu sempre fiz, veio tudo, fechou tudo, a gente se comunica como? Veio a plataforma mais conhecida, que no caso foi o Zoom, que foi a primeira e a que as pessoas tiveram mais acesso, e consequentemente todo mundo começou a fazer o quê? Reunião pelo Zoom. E aí a reunião deixou de ser reunião, passou a ser meeting. Vamos fazer um meeting. E começou essa história de reunião, e Isabela, eu vou te falar uma coisa, você com certeza, e muitos que estão assistindo devem ter passado por isso. Se você não tiver o controle da sua agenda, você começa a ficar completamente assim, pilhado. Por quê? Sai de uma reunião e aqueles 5, 10 minutos que você levantava, tomava café, tomava uma água, você não faz mais isso. Sim. Então, essa síndrome do Zoom são as pessoas que começaram a sofrer por exaustão tecnológica devido às reuniões em demasia. Exaustão tecnológica. Eu estou gostando aqui que a Nete falou. A reunião virtual aumenta a carga cognitiva, porque você tem que prestar muita atenção ali em muitos elementos que presencialmente seriam diferentes, né? A começar pela luz, né? Total. Agora, no comentário anterior, Karina, eu fiquei na dúvida. Essa falta de condições de desconexão, isso é assédio? Se eu te disser que isso até hoje não fica consolidado, existe o direito à desconexão, que é o direito que você tem de não estar linkado, não estar ligado ao seu trabalho. E isso também já existia, e aí só para as pessoas poderem entender até um pouco melhor, um professor, por exemplo, o professor ele não pode trabalhar 3 turnos. Ué, mas os professores trabalham 3 turnos. Esse movimento de trabalhar mais de 2 turnos faz com que muitos professores não tenham prestigiado seu direito de desconexão. E você vai falar, poxa, mas conexão não tem a ver com a questão tecnológica? Não necessariamente. Quando a gente trabalha a ideia de se desligar do trabalho, nós estamos nos desconectando daquele ambiente laboral. Então, se você faz isso no seu ambiente físico ou no seu ambiente virtual, você precisa ter o seu tempo de descanso. Então, se você é contratado para 8 horas por dia, você vai partir do pressuposto que em cidades maiores, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, você vai ter pelo menos 2 horas de jornada até o seu trabalho para ir, mais 2 para voltar.
Então, metade do seu tempo de trabalho você gasta também com o seu transporte. Isso significa que nós estamos passando 2/3 do nosso tempo ligados ao trabalho. Se você ultrapassa isso e não tem um limite com relação ao horário, com relação ao seu descanso, você não tem prestigiado o seu direito de desconexão. Isso é uma questão que está sendo muito discutida, a gente tem pesquisado, eu particularmente tenho pesquisado muito quais são os impactos da falta do direito, né, à desconexão em relação às questões de assédio moral e principalmente em relação à exaustão tecnológica. Porque o número de pessoas que passaram a ficarem doentes foi absurdo nesse processo. Sim. Karina, eu já vou abrir aqui uma outra pergunta. Deixa eu responder só a Selma Vieira, que ela está acompanhando a minha série. Eu fiz uma série essa semana, Karina, 2021, O Fim da Sua Carreira. Estou acompanhando. Eu trouxe esse título porque é claro que eu não quero que 2021 seja o fim da carreira de ninguém, mas diante do home office, da falta de limites, nós estamos vivendo a segunda onda, não só do Covid, mas a segunda onda do medo, da frustração, enquanto a vacina não é para todos, e muitas crises, não só de saúde, mas financeiras e emocionais. Então, é por todo esse contexto e por eu ter vivido a minha experiência com a síndrome de burnout, o que eu sei? Que quando você tem um diagnóstico de exaustão física e mental, a primeira providência é o afastamento. Então, por que você vai deixar a peteca cair para depois, né? Você não precisa pagar o preço. Você não precisa Exato. Ter o burnout, se afastar do trabalho para depois falar, nossa, agora eu entendi. Então, essa série começou na segunda, gente. Quem quiser ainda se inscrever, dá tempo. No link do meu, na home do meu Instagram, tem lá para você fazer a sua inscrição. E Selma, e quem está aqui, é só entrar ali no link, você vai receber o acesso às aulas ou por e-mail ou pelo WhatsApp. Aliás, gente, sou eu mesmo que mando WhatsApp, tá? Tá aqui o telefone. Tem gente que às vezes fica mandando mensagem e aí eu vou respondendo dentro das possibilidades, claro, mas quero então fazer um convite para você que está aqui e não quer que 2021 seja o fim da sua carreira. Falo isso, Karina, porque eu vivi o meu burnout e foi por muito pouco que eu não acabei com a minha vida, né? Quando eu tive meu apagão e eu fui para o médico na sequência, foi o quinto especialista, eu estava com o braço adormecido, o braço esquerdo adormecido. Então, poderia ter sido muito pior. Então, ainda bem que não foi. Tatiana pergunta, como curar uma síndrome de burnout? Não tem cura, Tatiana. Burnout tem tratamento, né? É por isso que eu falo sobre isso todos os dias e tem esta série liberada, capítulo 1, 2, 3, em que eu falo detalhes da minha história, e eu me emocionei ali forte. Depois eu mostro pessoas que já se recuperaram, assim como eu. E no episódio de hoje, que é o mais especial, eu trago 5 movimentos para que você se blinde, para que você consiga se reencontrar e se fortalecer. Tá? Então, quem quer viver 2021 novo de verdade, senão a gente falando novo, vida nova, como? Né, Karina? Como é que a gente vai mudar de verdade? Tem que mudar, tem que mudar. O link está aqui na minha bio. Karina, tem perguntas aqui que vão encaminhar para o Fábio. Servidor público concursado sofre assédio de magistrados. Ele fala como se posicionar. Não ganhamos bem. Do superior. Fábio, eu tenho uma experiência relativamente longa trabalhando com servidores em todas as esferas, em vários municípios, eu já rodei vários estados e também na União. Infelizmente, não é diferente das empresas. A situação no âmbito do serviço público, ela chega a ser, digamos assim, até um pouco mais gritante pelo fato de que a conscientização em relação ao assédio moral caminha a passos muito lentos. E aí, quando você coloca essa questão do magistrado em relação... É uma situação, assim,
muito comum, infelizmente, mas precisa ser denunciado. Então, você, como servidor concursado, é uma pessoa que já goza de uma estabilidade. Então, procura sempre o setor, e aí a gente já teve uma conversa sobre isso, eu e Isabela, a questão do RH, o quanto muitas vezes o RH ele não está, digamos assim, preparado em alguns momentos para nos ouvir nessas situações, mas é importante. Então, você faz a denúncia, você faz o registro, e se porventura aquilo ali não for suficiente, você tem os órgãos competentes. No caso que você está citando aqui, a gente tem aí as corregedorias, a gente teve um caso ano passado de um magistrado que desacatou um funcionário público na cidade de Santos, que é a minha cidade, inclusive, e saiu agora o resultado do que ele fez o ano passado, ou seja, ele teve uma punição. Pode ser uma punição que, aos olhos de muitas pessoas, não seja aquilo que deveria ser feito, mas já é um começo. Há anos atrás nem se falava em punição. Então, infelizmente, essas coisas acontecem, mas a gente precisa se fortalecer e denunciar sim. E eu tenho tido muitas situações de servidores que estão denunciando. A gente não está aqui, Isabela, querendo incentivar que todo mundo saia aí denunciando todo mundo, sem ter, obviamente, condições de provar aquilo que está acontecendo. Agora, sem dúvida nenhuma, se calar também não resolve. Exato. Olha, eu sou gratitude. Fiz denúncia e passei por coitadinha, uma lástima. A gente vive uma epidemia de preconceitos. Falar sobre saúde mental ainda tem preconceito. Falar sobre assédio é um assunto velado. Mas falar sobre excesso de peso, falta de peso, adoção de gatinhos, né? Eu que adotei gatinhos, eu ouço as pessoas falando, não, porque o gato é isso. Eu falo, gente, é muito preconceito, né? É muita caixinha. Então, estamos aqui nesse diálogo na última sexta-feira de janeiro para te falar um pouco mais sobre como reconhecer um assédio, como se blindar. Karina, eu estou batendo muito nessa tecla, porque se a gente esperar que o sistema mude, as pessoas mudem, a gente só adoece. Sim. Então, eu vou frisar Sim. de novo nesse aspecto para você que está chegando agora. Obrigada pelo seu tempo e confiança. Se você ficar esperando que o seu chefe, o seu líder, o RH, crie modelos, métodos, etc., diferentes do que hoje já existem e estão te adoecendo, você vai ficar cada vez mais doente. Então, primeiro, o assédio sexual talvez seja mais fácil de reconhecer, né? Porque aí é uma pessoa convidando a outra ou falando coisas que fica mais evidente. Teve aqui um comentário, eu infelizmente perdi porque rolou, mas se puder depois coloca aqui na caixinha de perguntas. Como reconhecer um assédio moral? Você falou sobre uma jornada de humilhações, reiteradas situações, mas, por exemplo, é uma vez por dia, uma vez por semana. Como é que eu tenho provas disso? Boa pergunta. Eu até vi essa pergunta aqui, eu estava tentando ler, aí eu comecei a mexer e o celular saiu do lugar. Como é que você reconhece o assédio? Bom, primeira coisa, situação de trabalho que seja saudável não vai ter lugar para assédio. Então, se você começa a perceber, e aí eu volto a dizer, num assédio moral, pode ser de cima para baixo, de baixo para cima e entre os pares. Num assédio sexual, de cima para baixo. Essa posição, essa situação hierárquica, ela precisa também ser diferenciada, porque a gente tem aí algumas confusões em relação a isso. No assédio sexual, vantagem em relação ao trabalho. No assédio moral, você tem situações de humilhação dentro do ambiente de trabalho. Como é que eu reconheço isso? Se você vai trabalhar e você tem uma determinada função e a pessoa que está trabalhando com você ou na sua equipe, subordinada a você ou acima de você no cargo de chefia, começa a pedir coisas que são desproporcionais àquilo que você faz, mesmo que num primeiro momento ele não grite, ele não te coloque numa exposição, isso em algumas situações pode sim ser considerado um assédio moral. O chefe, o colega, o subordinado gritou com você, te humilhou na frente de todo mundo, fez isso uma única vez. No dia seguinte ele te falou o seguinte, olha, eu quero te pedir desculpa, eu estava num dia ruim, e chamar todo mundo para se retratar, pode ser que não seja considerado um assédio moral.
Então, quando a gente fala de jornada de humilhações, e essa fala não é minha, da professora Margarida Barreto, são situações que, aos olhos da justiça, para serem reconhecidas, precisam ser reiteradas, ou seja, precisam acontecer várias vezes. E aí, com isso, você tem a caracterização do assédio. Porém, a pesquisadora Marie-France Irigoyen, que eu já falei aqui com você, inclusive, que é francesa, uma referência mundial, ela já reformula esse conceito de assédio moral, trazendo a ideia de que se uma situação for numa proporção gigantesca em relação àquilo que aconteceu, pode sim ser considerado assédio, por que não? E aí eu estou com ela. Porque eu já citei isso e volto a dizer, eu já escutei casos em que pessoas que foram humilhadas uma única vez, se trancaram no banheiro, uma moça que estava grávida, eu já te contei essa história, infelizmente ela veio, abortou a criança e depois veio a óbito. E a irmã dela contando isso com lágrimas nos olhos, numa situação extremamente entristecedora para a gente assistindo enquanto pesquisador dentro de um evento sobre assédio. E aí ela disse, nada, nenhum dinheiro vai trazer a minha irmã e meu sobrinho de volta. Ou seja, foi uma única situação. Mas a jornada de humilhações ela já acontecia sutilmente, entende? Entendi. Então, assim, para você caracterizar o assédio, você fala de prova, Isabela, é muito difícil, mas não é impossível. Antigamente, a gente falava assim, você gravou, você tem fotografia. Como que você vai fotografar uma pessoa numa situação de assédio? Como que você vai gravar? E aí cabe à pessoa fazer todo um levantamento do que é possível para se constatar o assédio. E-mail, os juízes já estão entendendo isso há muito tempo. A questão do WhatsApp, de qualquer forma de você se comunicar com as pessoas com quem você trabalha, as câmeras de segurança. A gente teve uma situação que foi caracterizada de assédio numa grande empresa de fast food, não vou falar o nome, em que a funcionária ficou trancada dentro do banheiro e foi detectado pelas câmeras de segurança. Os colegas trancaram a funcionária no banheiro e foram embora. Ela dormiu dentro do banheiro do lado de um vaso sanitário. Isso foi caracterizado assédio. E aconteceu, não foi muito tempo não, tá? Isso aconteceu foi agora, no final do ano passado. Então... Eu tô vendo aqui, né, os comentários e eu sinto a dor de cada um. Tem aqui um comentário de um rapaz que eu conheço e ele está dizendo exatamente, às vezes uma única vez é suficiente para devastar uma pessoa, não é, Rafaeles? Bom, aí, Karina, vamos lá. De novo, se eu esperar que o sistema mude, eu adoeço. Você comentou agora, se o assediador te humilha diante de todo mundo, aí no dia seguinte ele vem e te pede desculpa que ele teve um dia ruim, no privado, tá valendo? Você quer? Eu vou te dar a minha visão técnica e a minha visão pessoal, que é uma coisa que raramente eu faço, ok? Mas para você eu vou fazer. A minha visão técnica. No privado, para muitas pessoas está valendo. Minha visão pessoal, se a ofensa foi de uma forma, a retratação tem que ser da mesma forma. Então, assim, se você coloca uma situação de estresse, por conta de batimento de metas, muitas empresas passam por isso, você vai lá, humilha a pessoa, e a pessoa aceita suas desculpas, ela pode estar começando um processo, uma jornada de humilhações, sem perceber. Por quê? Significa que ela não pode desculpar quem fez aquele ato? Significa que ela pode, mas ela também vai carregar as consequências disso. Então, na minha visão técnica, para muitos inclusive pensam dessa mesma forma, a pessoa vai lá e é retratada, e eu que sofri a situação, vou lá e falo, não, tudo bem, eu sei que você não teve um dia bom. Ok, mas será que dentro mesmo eu vou estar com esse sentimento? Porque veja, Isabela, muita gente não denuncia por medo. Sim. Quer perder emprego. Sim. Nós temos aí um número absurdo de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Mas não é por conta disso que você tem que se submeter a ponto de, como eu já ouvi em denúncia, eu vou continuar nesse assédio moral, nessa situação de assédio moral, porque eu preciso desse trabalho. E aí a minha pergunta foi, quanto vale a sua saúde? Aí é o caso, né, a gente infelizmente sabe que muitas mulheres convivem com os seus agressores sexuais, né, porque acham que não vão viver sem eles, e aí
eu hoje vejo de longe. Então, assim, você está sobrevivendo a uma situação e acha que sem essa situação você não vai viver. Na verdade, você já não está vivendo. Exatamente, perfeito, perfeito. A mesma situação é no assédio moral, ou seja, a gente está falando de coisas que têm a ver com a saúde mental. E a saúde mental, Isabela, você que é mais especialista nisso do que eu, você sabe disso, é muito mais complexo você constatar que está adoentado, que está com um transtorno, do que, por exemplo, se você se cortar e aparecer com corte na pele. Sim. Então, a forma como a gente enxerga isso ainda é de forma muito preconceituosa. A gente, que eu digo, pessoas que ainda não têm esse acesso, né? Mas muitas pessoas são preconceituosas, e quando você diz, vamos pensar em programa de prevenção ao assédio pela saúde mental, tem gente que já pergunta, quanto vai me custar esse psiquiatra aqui hoje, gente? É preconceito. Sim, sim. Ô, Karina, o Djalma está perguntando aqui, qual punição para quem assedia? As punições, elas vão variar de acordo com a maneira como você vai constatar o assédio. Então, vou usar um exemplo prático para ficar ilustrativo aí para todo mundo que está nos assistindo. Vamos dizer que você foi assediado, você sofreu várias situações de assédio, então você sofreu humilhação num dia, no outro dia você ficou, o que a gente costuma dizer, colocado de lado num cantinho da empresa, pararam de te dar trabalho, porque não é só excesso de trabalho, falta de trabalho também pode ser caracterizado como assédio, tá? Aquela hora em que você diz assim, não dá para Karina não, que ela não vai ter condição de fazer, tadinha, ela não é boa nisso. Essas situações, devidamente constatadas, elas podem, obviamente, configurar dentro de uma ação judicializada, aí a gente já está falando de justiça, caberá ao juiz determinar. Na maioria das vezes, é o que a gente observa, quando a gente tem casos de assédio moral, até pelo fato de não ser um crime, e da gente não ter nada que resguarde isso de forma muito enfática, uma punição muito efetiva, se converte em indenização por dano moral. Então, você vai ser indenizado dentro daquela situação que você sofreu financeiramente. Agora, não restam dúvidas que os valores que se pagam para esse tipo de situação, em muitos casos, são tão vergonhosos que muita gente, assim como eu, que fui assediada moralmente há muitos anos atrás, pensei muito se valeria a pena eu passar por toda aquela situação para receber ao final disso tudo, e aí eu vou falar um número aqui, vocês vão ficar um pouco chocados, mas enfim, 10 mil reais. Sabe o que eu fiz? Eu fui estudar, eu fui pesquisar, eu me blindei emocionalmente, eu passei por um processo de dor, mas eu consegui um apoio psicológico, um apoio necessário para me resgatar enquanto profissional, e hoje estou aqui falando com vocês. Então, assim, é possível sim, a dor, ela faz parte do processo, mas o sofrimento você pode optar por continuar retroalimentando. E aí eu costumo dizer sempre, se você está sofrendo assédio, seja sexual, moral, denuncie. Por mais que isso possa parecer inatingível. Ah, mas eu vou receber um valor XYZ. Você não vai pelo dinheiro. O dinheiro não vai compensar a sua dor. Mas você, de alguma maneira, está contribuindo para punir aquela empresa ou aquela instituição que te fez mal e vai evitar que ela faça isso com outras pessoas. Pelo menos da sua parte, você está contribuindo para um legado que seja de boas práticas dentro do ambiente de trabalho. É assim que eu penso. Exatamente. Meu Deus. Ui, Karina, bom, você já sabe o que eu estou pensando, né? Você falou aqui se blindar emocionalmente. Então, eu queria, nesses últimos minutos, você, como uma pesquisadora na qualidade de vida no trabalho, eu queria que você, então, trouxesse para nós formas que você vê em que nós podemos nos blindar emocionalmente. De novo, né? Você viu que eu insisti a live inteira nesse assunto. Como é que a gente pode se blindar de verdade para não se afetar, para colocar, de repente, o assediador ou a assediadora no lugar dele, de uma maneira elegante, tranquila, porque o mais curioso é que hoje em dia você está numa posição e amanhã pode ser que as posições invertam. Pode ser que amanhã tudo seja diferente. Né? Então, como que eu posso agir, inclusive, talvez com a comunicação não violenta, para me blindar? Agora, foi o meu momento de me emocionar quando você falou essa questão aí.
Você disse uma coisa muito importante que a gente não falou, mas vale a pena dizer, mesmo que no finalzinho. Assédio não tem gênero. Então, você pode ser assediado tanto por homens como por mulheres. 70% dos casos, os assediadores são homens, porque eles ocupam cargos, digamos assim, de mais possibilidades dentro das instituições. E as mulheres ficam sendo 70% das assediadas. Esse é um ponto. Como é que a gente se blinda emocionalmente? A primeira coisa é não ter vergonha de dizer que está sofrendo assédio, porque muitas vezes a situação nos leva à questão da vergonha, de ficar, eu não vou falar porque vão dizer que é mimimi, né, como você sempre fala nas lives, mas não é mimimi. Procurar um profissional, seja um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, não importa. Quem passa por assédio precisa ter uma ajuda profissional. Eu falo isso com muita tranquilidade, não tenho nenhum tipo de receio em dizer. Conversei com muitas pessoas da área médica, amigos e pessoas desconhecidas, para buscar um apoio, e principalmente um apoio da família para quem pode, como foi o meu caso. Então, isso é fundamental. Se não fosse a minha família, se não fossem as pessoas que me querem bem, os meus amigos, os meus alunos, principalmente, que foram testemunhas de toda a situação, eu não estaria aqui hoje conversando com você, porque em muitos casos a gente não consegue chegar até o final com vida. O índice de suicídio em casos de assédio é muito alto. Só para você ter uma ideia, Isabela, eu sei que a gente já está finalizando, no Japão, em outubro, nós tivemos mais pessoas mortas em situações relacionadas ao trabalho do que por Covid, outubro do ano passado. Então você percebe o quanto é importante. E essa blindagem que você sempre insistiu nela é realmente o processo de autoconhecimento, não ter receio de buscar ajuda, reconhecer que precisa de ajuda é uma lição de humildade. Você dizer assim, eu preciso de ajuda. Não ser autossuficiente a ponto de achar que você vai resolver tudo. Infelizmente, a gente não tem essa condição. E quando eu falo de blindagem emocional, eu gosto muito de usar essa expressão, é para dizer o seguinte, a gente precisa se fechar para aquilo que não nos faz bem. Então, se você não está feliz no seu trabalho, procure fortalecer seu currículo, procure uma nova oportunidade. Se você não está feliz enquanto servidor, é a mesma situação. Nunca tivemos um número tão grande de pessoas saindo do serviço público. E isso é uma coisa que me assusta a todo momento. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a blindagem emocional é isso, é você passar pelo processo de autoconhecimento e buscar ajuda quando necessário. Não ter vergonha para isso. Especialmente dos servidores, né? A estabilidade profissional não garante a estabilidade emocional. Né? Perfeito, perfeito. E empresas, aqui eu estou vendo tanta gente conhecida, mas eu não quero falar para não expor ninguém. Mas geralmente quando você entra ou tem a oportunidade de trabalhar numa empresa daquelas, você fala, nossa, né, que a família toda ficou orgulhosa, e você acha que você vai ter estabilidade? Não tem. Então, você vai ter que escolher de qual estatística você quer fazer parte. Exato, exatamente. Você tem que fazer as escolhas que te fazem bem. Quer levar um crachá maravilhoso no peito, a família toda orgulhosa. Posso falar uma coisa, Isa, antes da gente finalizar? Cemitério não tem área VIP. Pois é. Pois é isso. É isso. Então, tá? Esse papo foi espetacular. A live... Obrigada. Se vocês lembrarem, se vocês ficarem pensando aqui nessa conversa, assistam novamente, compartilhem, me marquem. Obrigada. Eu sempre consigo republicar na primeira oportunidade. Quem ainda não segue Karina Uchoa, tá aqui, ó, Kari Uchoa. Tá escrito certo, Karina, aqui embaixo? Tá, super certo. Pronto. Perfeito. Pronto. Então, para quem também perguntou sobre a série, que não estava conseguindo acompanhar o episódio 2 e 3, se você tiver o link do 1, é nele mesmo que você já vai ter acesso ao episódio 1, 2, 3. Eu até chequei agora se pelo 1 dá para ver o 3. Sim. Então, é um privilégio poder compartilhar, né, Karina, como você, informações que hoje nós só sabemos porque vivemos uma dor. E a dor é uma mensagem. Exato. Né? A dor é uma... Exato. Muito obrigada, Isabela. Muito obrigada. Muita gratidão. Muita saúde para você e para todos que estão nos assistindo.
e muito sucesso para aqueles que, porventura, queiram fazer uma mudança de rota. Ainda dá tempo, vale a pena. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, com a Isabela, que a gente responde aí as questões que ficarem abertas. Muito obrigada e boa noite. Perfeito. Karina, um beijo para sua mãe. E vamos juntas, tá? Conte sempre comigo. Janeiro branco para coloridos. Muito obrigada, gente. Para você que está aqui nos acompanhando, muito obrigada por terem nos escolhido, né? Ao escolher estar aqui, você está escolhendo não fazer outras atividades. E essa é a grande sabedoria dos nossos tempos, é você saber filtrar, é você saber selecionar, curar, né, as informações que você vai ou nutrir ou inflamar as suas ideias. Fernanda Bianchini Saad, um beijo, maravilhosa, faz um trabalho maravilhoso com a Companhia de Balé de Cegas. Loredana Sofia, que está aqui também desde o início com a gente. Luziane, nós te ajudamos, que bom. Compartilhe essas informações com quem você sentir que precisa. Cássio Tacano também. Todos vocês, muito obrigada. E reforço aqui o convite da série 2021, o fim da sua carreira. Eu estou fazendo essa série para que você, se ama o que faz, continue fazendo o que ama com saúde. Se você está no emprego que você gosta, mas você está se sentindo cansado, está exausto, e com outros sinais, eu até publiquei hoje no feed, essa série gratuita é para você. Se você não está feliz no onde você está e quer saber por onde começar, né, para recomeçar, eu também recomendo a série para você, porque ali tem o melhor do que eu vivi e aprendi para que você não tenha que se afastar do seu trabalho. É daí que vem o título da série 2021, o fim da sua carreira, para que você não abra porta para os problemas de saúde que podem te levar a um afastamento. E esse afastamento pode te levar para mais distante de onde você quer chegar. As inscrições ainda estão abertas, é só fazer aqui no link, aqui na bio do meu Instagram, né, ali na páginazinha inicial, você já consegue fazer a inscrição. O episódio 3 entrou hoje no ar e está emocionante. O primeiro eu choro, tudo bem, não borrei a maquiagem, não tem problema, mas também se tivesse borrado, que mal tem. O mais importante é poder compartilhar com vocês informações que vão mostrar caminhos para o equilíbrio entre carreira e saúde. É possível, tá? Amanhã eu estou de volta, ao meio-dia, e depois, no final do dia também, aí com uma live espaço aberto para quem quiser falar ao vivo comigo. Amanhã, 7h30, sim, 7h30, eu farei uma live aberta para quem quiser me perguntar sobre o burnout, sobre a série, enfim, tá certo? Toda a programação eu vou deixar aqui no feed do meu Instagram. Boa noite para vocês, bom descanso, até amanhã.